que foi o que eu terminei, o livro das crianças, da inglesa A.S. Byatt, que tem 669 páginas, e que eu lia e parece que nunca andava. E eu fiz até umas anotações aqui de coisas que eu gostaria de destacar, porque eu não vou fazer um vídeo especialmente para ele, mas vou fazer os comentários. Entre os pontos positivos que eu achei, ela tem um trabalho de pesquisa assim extenso e minucioso, muito detalhado, que dá para reparar quanto à história, economia, política, questões sociais também, né? A questão da mulher, por exemplo, e outras questões que têm a ver com a sociedade inglesa dessa época, final do século XIX, começo do século XX. Tem uma boa pesquisa, muito boa, aliás, na área da arte, especialmente artes decorativas como cerâmica, por exemplo, e sobre arte literária também, especialmente na área de contos de fadas modernos, né? Modernos assim, a gente considera modernos agora, né? Mas que eram uma inovação no final do século XIX e começo do século XX. Então são modernos nesse sentido. Que aí a época, por exemplo, do Peter Pan, né? O Alice no País das Maravilhas já era uma história consagrada, que é de 1865, e aqui a história começa 30 anos depois. Tem a ver também com evolução do teatro, a combinação dentro da arte do teatro, né? Dentro da arte dramática, de outros recursos, os tipos de luzes, tipos de cenários, ela vai explorando isso tudo. Pantomimas, a arte da pantomima influenciando a arte do teatro, especialmente o teatro voltado para crianças. Aí ela fala, por exemplo, explica algumas coisas de por que o Peter Pan e outras peças dirigidas às crianças, as figuras masculinas eram personificadas por meninas, ao invés de por meninos, que era uma coisa que eu nunca entendi, porque o Peter Pan é interpretado por garotas, né? E aqui eu tive uma explicação. Combinando a arte do teatro também com marionetes, né? Há alguma referência a fantoches, mas ela explora mais a relação com o teatro de marionetes. Enfim, o trabalho de pesquisa desse livro é realmente uma coisa assombrosa. Eu fiquei impressionada mesmo. E não simplesmente pelo trabalho de pesquisa, mas porque você percebe que a autora leu mesmo essas fontes, não é simplesmente você recolher as fontes, né? Porque você pode fazer até pelo Google, mas você ler todas essas fontes e ir enxertando dentro da história, de forma que não fique parecendo aquela coisa assim, de que a ação se interrompe para ela colocar bem clara a pesquisa que ela fez sobre o assunto X. Mas não, o assunto X está entranhado ali no meio da trama, no meio do enredo, e na maioria das vezes, assim, quase 100%, uma ou outra vez talvez ela tenha sido excessiva para entrar em detalhes da pesquisa, mas na maioria das vezes essa questão da pesquisa extensa, da pesquisa minuciosa em todos esses campos, história, política, arte, literatura, teatro, estão bem entranhadas, bem combinadas, né, no andar da história, dentro do enredo. Então tudo isso eu gostei. Agora, tem algumas coisas que aí eu falei que eu estava gostando muito de algumas coisas e detestando outras. Tem algumas coisas que me incomodaram que eu até anotei aqui, que são aqueles aspectos que eu consideraria assim questionáveis, né? Por exemplo, ela tem dois casos de pais e mães que são artistas, e nos dois, e eu só percebi isso quando eu fui chegando no final, os dois, tanto a mãe de uma família quanto o pai de outra família, eles são tão obcecados com a sua arte que eles acabam usando os filhos e sacrificando os filhos pela sua arte, né? Sendo que no caso do pai dessa família, de uma das famílias em que ele é artista, o uso que ele faz dos filhos é assim cruel mesmo, é uma coisa perversa. E no caso da outra família, da mãe, ela também faz uso dos filhos, né? Ela sacrifica os filhos de uma certa forma, mas não chega a ser da maneira como o pai faz. E aí eu achei muito estranho que, à medida que ela acompanha a história e como aquilo vai se refletir, né, nos personagens dos filhos, das crianças do título, né? Que aí a gente acompanha esses adultos e os adultos que estão ao redor deles e as crianças que são esses filhos, que são esses sobrinhos, né? Que são os amigos dos filhos,
que são as crianças do livro das crianças, e a gente percebe como é que esse sacrifício, né, esse uso fez mal, especialmente em alguns casos foi um mal assim trágico. Mas eu achei que na hora dela mostrar como é que isso se reflete no pai e na mãe, artistas, né? No pai de uma família, que é artista, e na mãe da outra família, que ela também é artista, ela foi muito mais cruel com a mãe. O pai, por exemplo, né? Esse pai que é artista, que faz uma coisa assim terrível com os filhos, naquela obsessão dele com a arte, ele simplesmente morre. E a mãe não, ela acompanha, né? A autora, Bayat, ela acompanha a mãe e mostra aquelas consequências da forma como a mãe agiu. E ela aí tem uma espécie de punição, né? Que é aquela dor sem remédio, aquela dor sem paliativo algum. Então eu achei que ela foi muito parcial na hora de tratar o caso desse pai que é artista e na hora de tratar o caso dessa mãe que é artista. Eu achei que ela foi muito severa. Mais severa com a mãe do que com o pai. Quando o pai faz uma coisa, quem lê vai perceber, uma coisa muito mais horrenda, né? Naquela sua fixação com a arte e a forma como ele sacrifica os filhos, do que a mãe. Ainda que o que ela fez também seja questionável. Então eu achei. E aí eu fiquei com medo, quer dizer, não foi bem medo, foi uma suspeita que eu tive. Que a autora, na verdade, porque ela também faz isso em alguns casos aqui que eu também achei que ela foi mais condescendente com os personagens homens do que com as mulheres em algumas coisas. Eu fiquei com medo que a autora fosse daquelas feministas assim, de um tipo de feminismo que eu considero deformado, que é aquela ideia de que as mulheres nunca podem falhar, né? Ou quando as mulheres falham, elas têm que falhar menos ou falhar menos gravemente do que os homens. E esse tipo de feminismo acaba sendo um velho e gasto machismo, né? Que é aquela velha ideia de a mulher não deve pecar. E aí eu fiquei muito irritada com esse tratamento que ela dá, né? Achei muito parcial. Uma outra coisa que eu anotei eu achei que, embora não tenha personagens principais, eu achei que ela se detém em um ou outro personagem dessas crianças que ela vai acompanhando, né? Ela se detém nos pais, nos adultos, como eu falei, mas ela se detém mais nas crianças, na maneira como elas vão crescendo, as experiências que elas vão tendo, como é que a vida delas vai mudando, as decisões que elas tomam nem sempre certas, né? Enfim, a vida mesmo. Mas aí de vez em quando você nota que ela tem, me pareceu, conforme eu fui lendo mais, que ela tem algumas crianças favoritas, talvez, né? Que ela se detém mais, embora não cheguem a ser protagonistas. E esses personagens, essas crianças que ela acompanha mais, especialmente a menina que ela acompanha mais das crianças, são politicamente corretas, né? Estão dentro daquilo que o politicamente correto elogiaria. E eu particularmente não gostei de nenhuma dessas duas crianças que ela privilegia na narrativa. Que são aquelas crianças que o politicamente correto politicamente correto diz que você, né, deveria aplaudir e considerar, né, e gostar mais. Então eu já fiquei com um pouco de implicância quando eu percebi isso. E se ela queria que eu gostasse dessas duas crianças, especialmente da menina, pelo contrário, eu não me importei com nenhum dos dois. Eu me importei mais com algumas figuras em segundo plano. Eu amei a Griselda, por exemplo. Eu gostei muito do Tom. Dos adultos eu gostei muito do Prosper Ken. Eu aprendi a gostar do Julian. Não gostei dele logo, mas depois eu acabei fazendo um pouco as pazes com o Julian à medida que a narrativa anda, né? Eu gostei um pouco do Charles também. E então eu achei, se ela queria que a gente gostasse, né, dessas figuras das crianças que ela privilegiou, entre todas essas que ela mostra, eu acho que ela falhou. Ela não conseguiu me fazer gostar dessas crianças. Eu me importar justamente com essas, né? Muito especialmente a garota que ela privilegia mais, ainda que ela não chegue a ser a principal. E tem uma das crianças que ela acompanha aqui, que foi uma criança que eu amei logo na primeira cena que ele aparece, e o meu coração foi doendo à medida que eu vi o que ia acontecendo com esse menino, que eu achei que o destino que ela dá para ele é como se ela estivesse dizendo, né? Que se você é um outsider, se você é uma pessoa inadaptada, o seu único destino possível é morrer. E eu acho que isso aí é aquilo que outros escritores já fizeram,
acaba virando um clichê, né? Cervantes fez isso, o Nabokov fez isso na Defesa Lugin, que eu fiquei até muito decepcionada, porque eu achei que o Nabokov deveria encontrar uma outra saída para o seu personagem que não fosse a morte. E outros escritores fizeram, né? O próprio Lima Barreto fez no Triste Fim de Policarpo Quaresma, o Fernando Sabino fez no Grande Mentecapto. Então eu achei que essa ideia de que a pessoa inadaptada, o único destino possível para ela é morrer, porque ela não consegue se encaixar naquela sociedade, né? Ela não consegue achar um grupinho. Você tem outros outsiders aqui, né? Em princípio. Mas todos eles, quando você observa bem, que aí eu fiquei observando, fulano, né, que parece que não se encaixa, ele acaba encontrando um grupinho no qual ele se encaixa. Fulana também, que parece que ela não se encaixa, ela acaba se encontrando um grupinho, né, uma panelinha na qual ela se encaixa. E essa figura de criança não. E aí quando ele morre, eu não só fiquei muito triste, como eu fiquei com essa impressão, né, poxa, essa é uma ideia, além de clichê, porque outros escritores já disseram, para mim mostrou um pouco de pobreza da imaginação da autora. Ela não foi capaz de dar um outro destino ao seu personagem que não o óbvio, já que ele era um inadaptado, né? Eu não gostei. E aí eu me lembrei também de um escritor e de um personagem que eu tenho me lembrado muito nos últimos meses, volta e meia eu tenho citado aqui, né? Que tem saído séries sobre ele, né? Modernizações e tudo, mas tem saído. E eu me lembrei que um Conan Doyle, que é um escritor muito menos, em princípio, sofisticado do que vários desses escritores contemporâneos, inclusive ela, que ela tem uma escrita mais sofisticada, não difícil, mas mais sofisticada do que um Conan Doyle, por exemplo. O que o Conan Doyle faz? Ele cria uma figura de outsider, de inadaptado, e transforma aquela estranheza do seu personagem numa vantagem, né? Que é o Sherlock Holmes. E ela não foi capaz de fazer isso com essa criança, ela não foi capaz de encontrar um outro caminho que não fosse o óbvio, que é a morte dessa criança. Isso aí me deixou muito zangado. Na parte final, quando a gente já entra na parte da Primeira Guerra, porque o livro começa em 1895 e vai até 1919, quando termina a Primeira Guerra. Então, na parte final em que entra a Primeira Guerra, quem se aventurar a ler o livro das crianças pode se preparar para chorar, porque eu terminei de ler o livro de manhã e estava aos prantos, porque morre um, morre o outro, morre uma porção, fulano some durante o combate, né, um monte de coisas assim que você vai vendo aquelas figuras que você acompanha ao longo do livro, né, especialmente os meninos que são os que vão para a guerra, né, de adultos. E aí você vê aquela perda de vidas, né, tão absurda, né, porque a guerra, afinal de contas, é sempre uma coisa, quando você para pensar, absurda. Então, quem for pegar para ler, se prepare no final, porque é uma choradeira só. Mas é muito bem escrito, como eu falei, mostra mesmo um bom trabalho de pesquisa. Ela tem uma escrita cuidada, elaborada, mas eu não farei um vídeo, né? Vou falando só isso aqui, falando muito até, porque eu fiquei entre o amor e ódio. Os Sertões, o tomo 2, eu cheguei nesse tomo 2 na página 206. Ele até é 265. Então, 365 no caso. Então ainda tenho cerca de 170 páginas para ler nesse final de semana. Não sei se eu vou conseguir. E passei do meio o Anão, desse escritor sueco, Per Lagerkvist. Eu nunca consigo dizer isso, nem sei como é que se pronuncia. Passei do meio, estou na página 100, tem 160, estou gostando muito. E esse personagem que é o narrador, né, o Nanão, está me lembrando muito algumas figuras do Dostoiévski, né? A forma como ele olha a si mesmo, a forma como ele olha as pessoas, né? Assim, com aquele toque de Notas do Subsolo, né? Quem conhece aquelas figuras narradoras, né, protagonistas narradoras do Dostoiévski, deve saber do que eu estou falando. Mas eu não consegui terminar, então fica um comentário melhor no final de semana, que eu espero terminar esse.